Olá, vou comentar agora o artigo 70, inciso 14. Lembrando que o artigo 70 tem 71 incisos e lista as competências do presidente do tribunal. Então, inciso 14 compete ao presidente do tribunal designar juízes de direito de primeira entrância, ou seja, do interior, juiz de direito do interior, para o serviço de substituição, para auxiliar juiz de direito de segunda entrância, ou seja, juiz da capital, ou para responder temporariamente por vara da capital, cujo título esteja legalmente afastado. Está errado esse negócio desse título aqui, é cujo titular, tá? Faça a correção aí no seu material. Cujo titular esteja legalmente afastado, bem como ampliar a competência, ou seja, bem como compete ao presidente do tribunal ampliar a competência dos juízes de segunda entrância, ou seja, juízes da capital, para funcionar em qualquer vara ou juízo, inclusive da primeira entrância, juiz do interior. Sempre que necessária a adequação jurisdicional. Então, esse finalzinho aqui é interessante, porque o presidente ele pode ampliar a competência do juiz da capital para que o juiz da capital também possa trabalhar em processos do interior, né, da primeira entrância. Bom, esse inciso 14 não tem muitas dificuldades. Na verdade, o que você tem que saber sobre ele é o seguinte: o presidente do tribunal ele pode designar juiz para ir do interior para ir para a capital, da capital para ir para o interior, um juiz para auxiliar o outro juiz, não sei o que, ele pode designar. O presidente do tribunal pode designar também um juiz para substituir um desembargador nos casos de falta e etc, conforme a gente já viu nos comentários anteriores. Então, o inciso 14 prevê competências típicas, comuns, né, do presidente, do chefe, ou seja, prevê uma competência de quem manda e não de quem obedece. Ok? Então, por lógica, você já consegue suspeitar de que esse inciso 14 se trata de uma competência do presidente do tribunal. Ok? Beleza. Vamos para o inciso 15. Compete ao presidente do tribunal conceder licenças e férias aos magistrados, serventuários e funcionários da justiça, devendo aprovar sempre que possível a respectiva tabela anual, podendo alterá-la segundo a necessidade de serviço. O que significa o inciso 15? Significa que quando um juiz pede para tirar férias, lembrando que o juiz tem 2 meses de férias, 60 dias. Quando um juiz pede para tirar férias, quem vai dizer sim ou não é o presidente do tribunal. Quando um assistente judiciário ou um analista ou um oficial de justiça ou qualquer servidor do Poder Judiciário pede para tirar férias, quem vai dizer sim ou não é o presidente do tribunal. E mais, além disso, de acordo com esse inciso 15, todo ano o tribunal deverá criar uma escala de férias. Tipo assim, imagine que um setor, por exemplo, primeira vara civil, imagine que a primeira vara civil tenha 12 servidores do tribunal. Então, em 2019, esses 12 servidores têm que se reunir, né? Tem que programar para saber em qual mês de 2020 cada um deles gozará férias. Então, por exemplo, eles podem programar, como tem 12 servidores, um tira em janeiro, um em fevereiro, outro em março, outro em abril, outro em maio, e assim sucessivamente até o mês de dezembro, para que todos os 12 servidores, em cada um dos meses do ano, um servidor fique fora, mas o setor fique com 11 servidores para poder aguentar os serviços lá do setor, né? E aí, em todos os meses do ano, um servidor vai ficar de férias e 11 servidores ficarão trabalhando. Agora, imagine que o setor programe para que 6 servidores fiquem de férias em maio. Então, significa que em maio
o setor vai ter uma produtividade decaída, né? Porque o servidor normalmente, o setor normalmente trabalhava com 12 servidores e no mês de maio vai trabalhar só com 6. Então é para isso que serve a escala de férias ou a tabela anual de férias, para que o setor não tenha tanta perda de mão de obra com as férias dos servidores. Tem que ser feita aí uma escala organizada, e quem organiza essa escala aí é cada setor, cada chefe de cada setor, e aí essa escala será, todos os setores do tribunal farão uma única escala, reunindo todas elas, e aí envia para o presidente do tribunal, e o presidente do tribunal vai aprovar ou não a escala desses servidores, tá? Aí o presidente vai publicar uma portaria dizendo qual servidor vai entrar de férias em qual dia. Aí imagine que algum dos servidores da escala tenha que alterar o mês das férias. O mês das férias é possível? Sim, é possível. Desde que haja a necessidade de serviço, é possível o servidor. Por exemplo, em 2019 o servidor falou que ia tirar férias em maio. Aí, quando chega em março, o servidor percebe que ele não vai poder tirar férias em maio, ele vai ter que tirar férias só em novembro. Ele pode pedir para alterar se ele quiser. Tá ok? Beleza. Até aí, tudo bem. Vamos agora para o inciso 16. Compete ao presidente do tribunal conceder licença para casamento nas hipóteses do inciso tal do Código Civil. Bom, o servidor público do Amazonas tem direito a 8 dias de licença para casamento. E quem vai dizer sim ou não se essa pessoa pode ou não receber essa licença será o presidente do tribunal. Obviamente, se a pessoa comprovar que casou ou que vai casar no dia tal, não tem como o presidente negar, mas é o presidente que tem competência para dizer sim ou não, tá? Beleza. Inciso 17. Compete ao presidente arbitrar e determinar o pagamento de diárias e ajudas de custo. Isso aqui é bem tranquilo também. Se o servidor, por exemplo, da capital vai fazer um serviço no interior, fica lá 10 dias no interior fazendo um serviço lá no interior, fazendo audiências e não sei o que, esse servidor terá direito a receber diárias. E quem vai dizer o valor da diária e quem vai obrigar que o tribunal pague essa diária para esse servidor será o presidente do tribunal. Ok, beleza. Inciso 18. Compete ao presidente do tribunal assinar os acórdãos do tribunal pleno e do Conselho da Magistratura quando houver presidido o julgamento. Lembre-se, o presidente do Tribunal de Justiça é o presidente do Tribunal Pleno e é o presidente do Conselho da Magistratura. Então, o acórdão desses órgãos julgadores será assinado pelo presidente quando o presidente funcionar aí como o presidente desses órgãos, beleza? Então, tranquilo, não tem muita dificuldade aqui no inciso 18, não. Inciso 19. Compete ao presidente do tribunal determinar o pagamento em virtude de sentença proferida contra a fazenda pública. Isso aqui é o famoso precatório. Então, imagine que Maria ingresse com uma ação contra o Estado, pedindo 2 milhões de reais. Beleza. Não, vamos aumentar. Vamos supor que Maria ingresse com uma ação contra o Estado pedindo 100 milhões de reais. Esse valor é muito alto, então esse valor deverá ser recebido por meio de precatório. Até aí tudo bem. Se caso o juiz condenar o Estado a pagar 100 milhões para Maria e ninguém recorrer, acabou todos os prazos para recurso, não cabe mais nenhum recurso, transitou em julgado a sentença. Aí será iniciada a fase de execução e na fase de execução o processo vai subir para o tribunal e o tribunal, no finalzinho da fase de execução, quando tiver tudo pronto na fase de execução, o processo sobe para o tribunal e o tribunal vai decidir se está tudo ok, o processo está tudo ok e se é ou não vai pagar os 100 milhões. Aí o presidente do tribunal, verificando que está tudo ok, ele vai intimar o estado do Amazonas, no caso, para que o estado do Amazonas pague esses 100 milhões. E aí, no caso, o estado do Amazonas vai receber a ordem e vai colocar essa ordem em uma fila, porque existe uma fila do precatório.
conforme os pedidos, as determinações do Tribunal de Pagamento vão chegando lá no Estado, o Estado vai colocando numa fila, aí paga o primeiro, depois paga o segundo, vai chegando mais, vai pagando, vai chegando mais, vai formando a fila. Beleza? É aí que se encontra o tal da fila do precatório. Então, quem vai determinar que o processo entre na fila do precatório é o presidente do tribunal, por causa do inciso 19, que determina que o presidente tem competência para determinar o pagamento em virtude de sentença proferida contra a Fazenda Pública. Beleza? Então, vou fazer o seguinte, vou fazer uma pequena pausa, daqui a pouco eu volto para comentar outros artigos da Lei Complementar 17 de 1997. Até logo.